Bom dia. Temos algumas pessoas já se conectando conosco. Peço que vocês me encaminhem no chat se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo com o som, a imagem. Se quiserem comentar também de onde vocês estão localizados, se é em São Paulo, se é no interior, se é fora do Brasil. Também tivemos alguns participantes essa semana de fora do Brasil. E essa é a principal vantagem da gente continuar, né, com os eventos online. Ótimo. Bom dia, Érico. Seja bem-vindo. A gente vai esperar mais alguns minutinhos. A gente tem bastante pessoas entrando agora na nossa sala virtual e a gente já começa. Bom dia, João, Karina. Tem alguém de fora do Brasil? Está assistindo da Europa? Está assistindo de algum outro lugar? Hoje estamos todos localizados por aqui. Bom dia, bom dia. Sim, Alemanha. Em Valinhos, interior, São Paulo mesmo. Certo. Campinas, Münster. Perfeito. Olá, Glória. De Hortolândia. Ótimo. Jaboticabal, interior de São Paulo. Olha só. Vamos iniciando, então, temos mais algumas pessoas se conectando, mas vamos manter o máximo da pontualidade alemã. Sejam todos bem-vindos que já se conectaram. Para os que não me conhecem, sou a Nina Luiz, responsável pelo departamento associativo aqui na Câmara Brasil-Alemanha. E hoje a gente tem mais um evento da nossa iniciativa HK Tendências de Marketing, que junto com a nossa coordenação aqui presente, a gente decidiu esse ano fazer uma série voltada à trajetória do marketing B2B. E hoje temos uma discussão super interessante sobre e-commerce B2B. Então, não vou me estender muito, fiquem à vontade para enviar perguntas pelo chat, pelo Q&A, que a gente vai moderando tudo isso junto com os nossos painelistas. Mas quero passar a palavra para os coordenadores dessa iniciativa, que são de empresas associadas e cooperam aqui para a gente trazer o melhor conteúdo sempre para todos os nossos associados. Então, Vinícius Lopardo, da IFM, Luciana, da Voit, fiquem à vontade também para iniciar o evento junto comigo. Olá, bom dia, pessoal. Prazer tê-los aqui conosco. A gente fica muito contente em saber que é um desafio não só para vocês, como assim para a gente também, fazer o e-commerce funcionar, rodar nos dias de hoje. Eu sou o Vinícius, trabalho na FM e sou um associado, como a Nina mesmo falou, e ajudo nessa iniciativa, junto à Luciana e aos outros colegas aqui, a coordenar a HK Tendências de Marketing, que é o intuito que nós temos, é trazer novidades, trazer iniciativas com profissionais de mercado para sempre agregar valor ao conhecimento de todos nós aqui, tá bom? Então, muito grato à presença de todos vocês. Luciana, fica à vontade. Olá, bom dia. Bom, eu trabalho na área de marketing da Voit, também uma empresa alemã associada aí à Câmara. Já estamos juntos aí nesse grupo há algum tempo, acho que mais de um ano já, uns 2, 3 anos. Fico super feliz de ver aí o pessoal participando. Acho que a Nina falou muito bem, é legal aí essa... acabou sendo uma oportunidade, né, da gente fazer o evento digital e ter o pessoal de fora, então sejam todos bem-vindos, aproveitem, estamos aí esperando perguntas, comentários, sugestões de temas,
para todo mundo aqui participar junto e fazer outras discussões interessantes também, né? Agradeço à Câmara também pela oportunidade, aos panelistas aí também que vão participar com a gente. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês. E agora a gente gostaria de conhecê-los, né? E de fato eu gostaria que eles se apresentassem, que os painelistas se introduzissem, né? Falassem um pouquinho de vocês, do que vocês fazem e já comentem brevemente, se possível, sobre o cenário atual do e-commerce no B2B, tá bom? Então vou chamar aqui, de acordo com o que eu estou vendo aqui na telinha, Fábio, podemos começar por você? Claro, claro. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Muito obrigado aí o pessoal da HK pelo convite. Meu nome é Fábio Fiuza, eu trabalho na Festo, também uma empresa alemã associada à Câmara. Eu coordeno as atividades referente às plataformas web da Festo já faz 8 anos, tanto no Brasil quanto na América do Sul. A Festo possui um e-commerce ativo já faz algum tempo, né? Em experiências anteriores, eu também, dentro da área comercial, trabalhei nesse segmento de e-commerce, mas há mais de 10 anos atrás, isso ainda era muito distante do que a gente tem hoje, do que é hoje. Essa evolução ela é notória nos últimos anos. Então, há algum tempo que eu caminho nesse segmento das vendas web. Não temos como não notar a evolução das vendas web dentro do que chamamos de B2B nos últimos anos. E o cenário, eu vejo muito cenário aqui no Brasil que não foram só as vendas que cresceram, mas tudo aquilo que está em volta dessa questão do B2B, a área de supply chain, de logística, desenvolvedores de conteúdo, desenvolvedores de site, novas plataformas, novos softwares, tudo cresceu e evoluiu muito, nos dando uma segurança maior e uma capacidade maior de impulsionar mesmo essas vendas web, né? Um dado bem interessante que eu vi aqui que foi publicado há alguns dias atrás no site E-commerce Brasil, né? Claro que a pandemia nos trouxe um cenário horrível, né, que nenhum de nós gostaríamos de ter vivido, mas ela ajudou nessa evolução dessa digitalização e dessa potencialização das vendas web. As empresas precisaram buscar formas de continuar ativas com os seus colaboradores trabalhando na modalidade home office. Então, esse cenário, nesse dado que o E-commerce Brasil publicou, teve um aumento aí de 50% mais ou menos no número de empresas que buscaram ferramentas B2B, né, ferramentas de e-commerce para continuar mantendo as suas operações aí. Então, eu acredito que esse é um número gigantesco, mas que a gente ainda tem um potencial muito maior, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Isaac, por favor. Olá a todos, bom dia. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com essa audiência, né? Uma audiência super crítica, super afinada, né? Agradeço a HK, agradeço aos associados. Bom, eu sou o Isaac Peçanha, tenho aí pouco mais de 22 anos de experiência trabalhando com projetos de transformação digital, de tecnologias web, né? Comecei como desenvolvedor, hoje tenho aí uma posição de liderança comercial na Vetex. Sou responsável especificamente pelos negócios B2B, junto com toda uma vertical que a Vetex tem de produto, de soluções, de estratégia para B2B. Já tive envolvimento com projetos de todo tipo de indústria, né? Desde as mais próximas do dia a dia até as indústrias mais robustas aí, né? Quando a gente olha mineração, quando a gente olha aço. Então, o e-commerce ele já faz tempo que ele vem entrando cada vez mais como uma capacidade estratégica, né, para as empresas. Então, o panorama que a gente vê no mundo e principalmente no Brasil, muito em linha com o que o Fábio comentou, né, é que
o que era opcional antigamente, hoje em dia é imperativo, né? Então, deixa de ser uma visão só de um canal ou só de um portal, e passa a ser uma visão de como digitalizar realmente as relações entre empresas, né? Não só aquele pedaço do pedido, né, de colocar o pedido, que é o que a gente pensa muito quando a gente pensa em B2B, mas a gente está vendo que, com o que aconteceu no ano passado e segue acontecendo esse ano, né, as pessoas estão mais inclinadas, a preferência delas e o quanto elas se sentem à vontade para pesquisar empresas, escolher empresas, conhecer novos parceiros comerciais e depois disso, obviamente, fazer as transações. Isso mudou muito, né? Então, independente da geração, a abertura, digamos assim, do comportamento e do interesse para usar e-commerce no cenário B2B e outras ferramentas também, né? Eu costumo dizer que o e-commerce B2B ele agora é a tua plataforma de negócios, né? O marketing vai ter uma participação nele, vendas tem ali uma participação grande nele, atendimento, logística também, como o Fábio falou, o processo de produção, né? Todo o supply chain. Então, essa é a visão. Tem aí pesquisas, tem uma pesquisa da McKinsey que eu acho que vale a pena mencionar, ela é chamada B2B Pulse. A McKinsey é uma parceira da Vetex aí para esses temas de análise B2B, e essa pesquisa olhou o mundo todo e fez uma lupa ali, ela fez um detalhe, uma visão detalhada no Brasil. Então, essa é uma pesquisa que vale a pena o pessoal da audiência aí depois do evento que tiver interesse poder buscar, ela está pública no site da McKinsey, é uma das mais completas que eu conheço aí de B2B. Tá? Perfeito, muito obrigado, Isaac. Matheus, por favor. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando, batendo um papo sobre um assunto que está quente no mercado, né? Um assunto bastante interessante também. Queria agradecer, então, a presença de todo mundo, agradecer o espaço que a HK forneceu para a gente aqui também para participar, então, o nome da Plumes nesse segmento que está explodindo, né? E está todo mundo olhando, não tem jeito. Eu sou Matheus Pagani, pessoal, sou CEO da Plumes. A gente é uma empresa brasileira de CRM focada no B2B. A gente está nesse mercado aí há quase 10 anos e a gente começou muito focado, né, no mercado de venda consultiva, venda B2B, mas nos últimos anos a gente está vendo uma tendência cada vez maior dos nossos clientes, que em grande parte são indústrias, né, geralmente com produtos complexos, vendas complexas, começando a tratar muito esse assunto de e-commerce. E é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente está tendenciando a nossa jornada, a evolução do nosso produto para conversar, né, e ter uma interação cada vez mais forte com o e-commerce, porque não tem jeito. Vendas e e-commerce vão ter que se conversar muito daqui para frente, é um dos desafios, mas é uma das oportunidades também, tá? Sobre tendências de mercado que a gente enxerga por aí, né? Acho que, além da própria pandemia, que adiantou tudo, avançou tudo numa velocidade absurda, né, para o e-commerce B2B, a gente tem uma tendência que já vinha de antes, que é a consumerização do B2B, né? Assim que o pessoal está chamando. Então, já existe uma tendência das indústrias e das distribuidoras de irem até o consumidor final diretamente, né? E o e-commerce B2B talvez seja uma das formas mais rápidas de fazer isso acontecer, né? Mas não é só porque é mais fácil fazer isso pelo e-commerce que essa tendência está acontecendo, mas o próprio consumidor B2B ele está começando a se comportar cada vez mais como um consumidor B2C, né? Então ele está esperando experiência de compra, ele está esperando uma compra rápida, ele quer comparar concorrentes com uma velocidade absurda sem ter que conversar com ninguém, né? Então é uma tendência. Acho que o Marco perguntou o nome da empresa. O nome da empresa é Plumes, Marco, tá bom? Enfim, então uma tendência muito forte do consumidor B2B querer se comportar como consumidor B2C, tá? Além disso, essa tendência, na verdade, ela está sendo mais forte também por quê? Né? Porque os compradores eles estão mudando, né? Então, a geração está mudando, né? Então, os compradores que estão, colocando o produto para dentro de casa, trazendo produto de fornecedor, eles estão virando a geração. Então, hoje, tem uma estimativa que eu encontrei numa pesquisa que mais ou menos 50% das compras vem da geração Y, né? Que é o pessoal que nasceu entre a década de 80 e 90. Ou seja, um pessoal muito adaptado a comprar pela internet, né? Então, isso reforça também essa tendência de consumerização, né? Além disso, né, como é que está o mercado hoje, então, no Brasil? Ele já é bem grande, tá? A gente pegou uma pesquisa da eConsulting, que é uma consultoria especializada em e-commerce, né, já estima que quase 2 trilhões de reais
né, já são movimentados por e-commerce B2B no Brasil. Então, um número muito expressivo e com tendência, né, de aumento de quase 60%, 70%. Né? Então, é um mercado em franca expansão, né? Isso não dá para negar. E, enfim, claro que tem muito desafio pela frente, né? Não é um mercado que, principalmente no B2B, o pessoal consegue entrar com muita facilidade. Tem desafio de imposto, tem desafio de integração com RP, tem desafio de estruturar a área comercial para lidar com isso em paralelo, né? Tem muita coisa para conversar, mas não dá para negar que é uma tendência, está todo mundo seguindo esse caminho, tá? E, enfim, e o mercado está usando isso para muita coisa diferente, né? Tem gente usando, tem indústria usando para expandir mercado potencial, né? Então, às vezes a gente tem um mercado de empresas muito grandes, né? E é uma forma da gente expandir para empresas menores, com compras menores, volumes menores. Então, tem gente expandindo o mercado com e-commerce B2B, né? Tem gente tornando a operação mais eficiente, principalmente aquela de compras recorrentes pelo e-commerce B2B. Então, nem tudo mais precisa passar pelo vendedor. Né? Enfim, tem gente que está usando para uma estratégia que a gente chama de land and expand, né? Então, o e-commerce ele vira talvez a porta para uma primeira compra menor, e isso pode virar depois um relacionamento de longo prazo, vendas maiores, e aí a gente entra naquele formato de venda mais tradicional. Enfim, então tem muita coisa para explorar, mas é fato que o mercado está indo para esse caminho e não tem volta, tá, pessoal? Acho que é isso. Dá para dar uma noção de como está o mercado hoje aqui no Brasil. Perfeito. Obrigado, Matheus. Bom, eu acho que vocês foram bem assertivos e felizes nos comentários. Eu aqui, né, tecendo meu próprio comentário, são pessoas e as expectativas são, né, a gente não consegue separar o Vinícius em dois, né, as pessoas somos um só e a gente quer ter a mesma experiência que a gente compra lá no Amazon ou em qualquer outra marca, né, ou em qualquer outra loja, a gente também quer trazer isso para dentro do B2B, né, e esse é o grande desafio, né, é um grande desafio. Muito bem. Eu queria trazer aqui para essa nossa primeira discussão, tentar posicionar aqui, assim, onde que o e-commerce B2B ele entra? Onde que ele se encaixa? Como que a gente vê isso hoje? E aí eu vou fazer perguntas para vocês, para a gente fazer esse bate-papo aqui acontecer. E, por favor, vocês que estão nos ouvindo, assistindo, fiquem à vontade a colocar as perguntas. A Nina, o pessoal aqui da HK vai avisando, vai parando e a gente vai respondendo, tá? Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Isaac, e acho que vocês acabaram até mencionando algo parecido, né? Até por conta da pandemia, e o cenário mudou bastante, a gente acabou acelerando muitas coisas, né? Inclusive, algumas empresas partiram para o e-commerce, não era estratégia, passou a ser, né? E a gente está vivendo num momento com muito investimento e aumento de importância nesse comércio eletrônico. Então, a gente sabe que existe uma importância que a gente está dando para esse mercado. Mas você poderia comentar como esse cenário que nós estamos vivenciando e o respectivo impacto no go-to-market, ou seja, como que a gente faz isso agora acontecer, né? Sim. Quando a gente olha o go-to-market das empresas e o impacto que o e-commerce B2B tem, a gente precisa pensar na estratégia de ir a mercado, né, fazendo aí uma tradução livre, rápida, como um todo, né? Então, canais de venda diretos e indiretos precisam ser considerados, né? E aí o mito ou o receio de conflito com o representante, conflito com o vendedor, a gente já tem aí alguns anos mostrando que isso, essa não é o caminho, né? Não é um problema. Quando você olha a tua estratégia de venda e você inclui, né, a tecnologia, o e-commerce B2B, as soluções de forças de vendas, com uma visão de que elas ajudarão, seja canal de venda direto ou indireto, né, eles passam a ser os principais promotores do uso da plataforma, né? Porque de um lado você tem o consumidor ou o cliente, né, no cenário B2B, até como o Matheus falou, né, não dá para separar em dois, né? Então, a expectativa do comprador profissional, ela é muito influenciada pela experiência que ele tem quando ele compra para a pessoa física, né? E os representantes e os vendedores, né, eles começam a ver de uma maneira muito mais como um auxílio para eles, né? Não existe vendedor para atender todo mundo, né? Nunca existirá, né? Então, a plataforma ela vem como uma visão de omnichannel, né, no B2B, e isso muda o teu go-to-market completamente, né? Você precisa pensar que as diferentes audiências, seja uma conta estratégica, seja um cliente novo,
seja um novo mercado que você está desbravando, né, eles se beneficiarão do e-commerce B2B tão somente se você pensar neles dentro da tua plataforma. O que eu quero dizer com isso? Essas audiências, elas têm expectativas e necessidades diferentes, né? Então, na hora de você pensar essa tua estratégia, não é você comprar uma solução, abrir uma caixinha e falar, olha, agora o meu B2B é digital, né? Não é isso. Então, tem um passo de pensar estrategicamente e priorizar, né, as fases, como é que eu vou comunicar o uso da minha plataforma, como é que eu vou convidar as diferentes audiências para fazer o uso da plataforma. Isso também tem um impacto aí em linha com a questão das gerações, que como é que eu vou treinar meus colaboradores, né? Sejam eles CLT ou sejam eles os representantes, muitas vezes, que não estão dentro da estrutura formal da empresa. Então, o go-to-market como um todo, né, ele se beneficiará muito, desde que o tomador de decisão, o executivo, não veja o comércio eletrônico como só mais um canal, como só mais um portal, né? Ele precisa pensar na cadeia inteira. Então, uma provocação interessante qual seria o benefício, né, de você ter toda essa informação dos teus processos internos, que inicialmente o vendedor que era a cara externa, né, dos teus processos, isso agora está num canal digital. Então, teus clientes terão acesso, digamos assim, aos teus processos 24/7. Né? E isso é uma oportunidade para os processos melhorarem. Então, integração de planejamento de produção, integração de estoques que estão em movimento, né? Integração aí com a questão sazonal das negociações de matéria-prima. Isso tudo traz um potencial de mais inteligência, né, do teu negócio através do comércio digital, chegando em quem compra, né? E lembrando que o comprador profissional, ele está comprando ou para produzir alguma outra coisa, né, ou para prestar um serviço com aquilo que ele está comprando. Então, a otimização das tarefas, ela é muito grande, né? Como o Matheus mencionou, por exemplo, os pedidos recorrentes, né? Isso pode parecer uma coisa simples, mas aquela pessoa que compra todo dia para 10 projetos, para 20 fábricas, para uma construção de um condomínio novo, por exemplo, se a gente olhar um segmento como material de construção, se eu consigo reduzir a chance de erro na hora que ela coloca um pedido, se eu consigo reduzir a chance de um pedido ir para um processo logístico errado, eu tenho uma capacidade de ir mais ao mercado, né? Eu deixarei de me preocupar com tarefas repetitivas e manuais, né? Terei menos erros e, ao mesmo tempo, isso me dá uma escalabilidade, né? E veja, não estamos falando de reduzir pessoas, né? Porque, como eu disse no início, esse é um mito, esse é um medo, né, um VP de vendas, um diretor de vendas, fala, olha, eu vou lançar o B2B, mas eu não posso alienar aqui, eu não posso ameaçar minha força de vendas. Então, a força de vendas ela vai poder focar em novos negócios, nas contas mais estratégicas, né? Se a empresa não tinha uma segmentação bem definida, ela pode usar o comércio eletrônico para falar o seguinte, olha, agora vamos segmentar os clientes, a força de vendas vai atacar as contas mais estratégicas, né? Vai abrir novos mercados, e o cliente que já quer o self-service, né? Ele não quer ligar para alguém e falar, cadê minha nota fiscal? Meu pedido vai chegar quando? O próprio cliente ele quer ter ali uma capacidade dele olhar, ver onde está o pedido dele a qualquer hora, meia-noite, né? O cara acordou meia-noite pensando naquele projeto, ele entra lá e vê onde está o pedido dele, por exemplo, né? São casos extremos, mas eu gosto de trazer esses exemplos porque eles ajudam a ilustrar que a dinâmica é essa, né? Então, o go-to-market ele tem que ser parte central da estratégia de adoção do comércio eletrônico no B2B. Perfeito. E você tocou num ponto que é bem relevante. Bom, o fato é que a gente não vai ter funcionários para atender a todos os clientes, a todas as regiões. Isso é realmente impossível. E outro fato também que eu vejo que você mencionou e que eu particularmente também sofro aqui do meu lado, e talvez seja até a mesma dor de outros colegas, é que eles enxergam assim, o e-commerce como um concorrente, um canal concorrente mesmo, né? Como que eu posiciono em relação aos meus distribuidores, como eu posiciono em relação ao meu time de vendas, né? Como que eu faço isso acontecer? Aí até, eu gostei do que você falou, e até talvez mais para frente, se houver espaço, eu vou tentar voltar nesse ponto, porque eu acho importante, talvez, para quem está começando, né, Isaac, talvez enxergue exatamente esses problemas, né? E aí para, né? E acho que a gente tem um papel aqui também de ajudá-los a
a destravar o processo, né? Fazer isso andar. Mas muito bom, obrigado. Eu tenho aqui uma outra pergunta agora, eu vou fazer aqui para o Fábio. O Fábio, que já está na Festo também, acho que vivenciou isso, e talvez tenha muita experiência para também compartilhar conosco, que é o seguinte: quais são as principais vantagens e os benefícios de se ter uma ferramenta e-commerce para o público industrial hoje? Como que você enxerga isso? Legal, eu acredito que com relação a essa, como já foi dito, né, nós como consumidores buscamos trazer a nossa experiência lá no B2C para o B2B. Então, lá no B2C, a gente busca bastante, né? Por que eu vou ganhar com isso? Qual que é o benefício de fazer isso ou aquilo? E é muito importante quando a gente trata da questão da jornada do cliente, esse ponto ser destacado, né? Eu acredito, o Isaac até comentou agora que o 24/7 é um dos principais, né, benefícios de uma boa plataforma web, ou seja, uma ferramenta que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu costumo dizer, né, brincar com alguns clientes aqui da Festo que, olha, o dia que der aquela vontade louca de trabalhar de sábado à tarde, você sabe que você pode comprar com a Festo, né? O nosso sistema vai estar disponível lá para você colocar o seu pedido, né? A questão da disponibilidade, ninguém quer, falando aqui do público industrial, né? Existe um trabalho que, desde que eu estou no segmento industrial, eu vejo e vem cada vez mais forte, a gente tem que tomar cuidado com o nosso estoque, né? Se a gente tem um fornecedor, um parceiro, que a gente costuma fazer as nossas aquisições ali, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, para que eu vou ter um estoque grande, sendo que eu posso utilizar o estoque do meu fornecedor, né? Só que eu preciso saber o que meu fornecedor tem em estoque. Eu preciso ter uma ferramenta ágil que me permita essa consulta de forma rápida, independente do dia, independente da hora, independente do momento. Parece meio... Eu achei interessante o Isaac falar, né? A gente não combinou isso, mas é bem na mesma linha, né? Ele falou do cliente que às vezes acorda meia-noite pensando no projeto. Eu falei aqui do cliente que quer trabalhar no sábado, no domingo e tal, porque a nossa vida é assim mesmo, né? As coisas estão muito rápidas agora e às vezes a gente precisa, fora de horário, inclusive, não que isso seja o correto, mas a gente precisa ter acesso a essa informação. Então, eu costumo dizer também que quem não tem informação não toma decisão, né? Muitas vezes essa questão de a disponibilidade, a informação do produto, do preço, do imposto, infelizmente a gente sofre muito com as alterações tributárias no nosso país. Esse mês a gente tem um material que tem um ICM de 12%, aí mês que vem teve uma quantidade maior de insumos e ele foi para 4% ou vice-versa, né? Não me lembro ao certo agora a regra, mas isso acontece e a gente precisa ter essa informação. Com relação à compra de reposição, um chamado MRO também, isso é uma coisa extremamente importante, né? Quando o nosso cliente tem uma ferramenta que ele pode confiar, que ele sabe que aquela compra de reposição que deve ser rápida, pode ser mais rápida ainda, poxa, o e-commerce é a ferramenta perfeita, ou seja, o cliente sabe que precisa comprar, então ele não vai ter que ficar fazendo cotações, ele não vai ter que ficar buscando informações, ele sabe que ele coloca o pedido hoje, dependendo aí da disponibilidade e do transporte, talvez amanhã esse material já seja entregue lá na planta, né? Se a gente for olhar aí para os fabricantes de máquinas, por exemplo, né, do segmento industrial, que precisam de informações a todo momento, porque sempre faltou uma conexão, no caso, sempre faltou um item, seja ele qual for, de não tanta importância assim, porque é importante dizer que, na grande maioria, o e-commerce industrial não é para pedidos enormes, projetos, é a compra de reposição, são os itens que normalmente faltaram ali em algum momento no final do processo, né? Ou alguma coisa parecida. E falando de benefício e de vantagem, é o aumento da confiança. Eu acredito que ter um parceiro que traga soluções boas e confiantes, isso estreita muito o relacionamento,
né? Isso, inclusive, desloca a concorrência, tá? Eu digo com ganho de causa que se o trabalho for feito da forma correta e o cliente realmente perceber essa vantagem e o fornecedor conseguir colocar essa vantagem em prática, né? A gente, além de tudo, desloca a concorrência também. Eu concordo que é uma vantagem competitiva mesmo, né? O fato da pessoa ter transparência nos preços, né? Claro, com todos esses desafios que você mencionou, os impostos para a gente ainda são um grande desafio. Disponibilidade de estoque, isso realmente faz toda a diferença, pelo menos com a pouca experiência que eu tenho também aqui no B2B e com e-commerce. Antes de fazer a próxima pergunta para você, Fábio, eu vi aqui no chat, tá, que nós temos duas coisas bem legais aqui, e aí eu vou deixar aberto para quem quiser responder, tá? Existem questões relativas à legislação? Qual é o impacto do Código do Consumidor no e-commerce B2B? Já se depararam com isso? Se é que eu posso responder, dentre À os vontade. colegas aí, vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele só é aplicável para o B2C, tá? Ele não é aplicável para o B2B. Se você vende para pessoa física, aí realmente qualquer empresa pode ser acionada, mas vendendo para pessoa jurídica, também podemos ser acionados, mas não pelo Código de Defesa do Consumidor. Matheus, Isaac, vocês têm alguma outra opinião, alguma outra experiência? Eu acho que eu concordo com o Fábio nesse sentido. De fato, é uma questão de legislação pura, e aí o Código do Consumidor realmente não entra nesses casos. Embora eu não consiga trazer uma resposta agora, mas eu desconfio que tem algumas exceções que a gente tem que levar em consideração e vale um pouquinho mais de estudo depois por parte do Marco para ele poder ficar seguro com essa situação. Mas eu acho que tem algumas situações que tem exceções específicas que a gente tem que analisar, tá bom? Eu queria adicionar um ponto que não seria o Código de Defesa do Consumidor, mas sim a LGPD e a GDPR. Eu acho que eu olharia essas legislações. Por quê? Porque elas sim impactam, por exemplo, no B2C, se uma loja está vendendo para mim, ela tem que tratar os meus dados de uma certa forma, né? Mas no B2B, isso se multiplica. Então, são duas empresas, como o Fábio comentou, né? Então, vamos imaginar um seguinte cenário. A minha empresa comprando da empresa do Fábio. Então, primeiro, a minha empresa tem que estar compliance com GDPR e LGPD com relação aos dados do colaborador dela, que sou eu, certo? E se eu utilizo uma plataforma do Fábio, além da empresa dele tem que estar atenta com os dados do Fábio, que é colaborador dela, a empresa dele também tem que estar atenta com os meus dados na hora que eu começo a utilizar a plataforma. Então, acho que, obviamente, eu não sou advogado, não tenho especialização nisso, mas as discussões que eu vejo no cenário B2B estão muito mais em relação à GDPR e à LGPD, né, por causa dessa responsabilidade cruzada, né? Responsabilidade pelo dado do teu colaborador e responsabilidade pelo dado do colaborador da outra empresa que está utilizando a tua plataforma. Perfeito. Bom, Marco, acho que são dois pontos importantes aí para você. De fato, eu também já recebi consulta sobre o Código do Consumidor e estou na mesma página que os colegas, e a LGPD eu também acho que é um ponto de atenção. Dá uma olhada, pesquisa, se a gente puder te ajudar depois, posteriormente, só manda uma mensagem, tá? Ele fez mais uma pergunta aqui. Acho que um e-commerce com cara de marketplace funciona bem e não gera estresse com os demais canais de vendas existentes. E aí? Eu gostaria de responder essa. Por favor. O marketplace, ele é um dos canais do teu go-to-market, né? E você pode, como estratégia comercial, decidir ir ou não ao marketplace, quando você coloca teus produtos no marketplace, e você pode decidir ou não criar um marketplace, tá? No cenário B2C, é natural você ter vários marketplaces, né? Mas eu vejo num cenário B2B, para cada indústria, quantos marketplaces poderiam existir, né? Então, no cenário B2B, o marketplace não é o único canal, né? Você vai ter que ter no teu e-commerce B2B, vai ter que considerar a equipe de venda direta, venda indireta, se tiver distribuidor, se tiver representante comercial, isso tem que ser considerado, né? Ter um marketplace não elimina os outros canais.
Existem marcas e existem empresas que estão olhando e falando o seguinte, olha, já que eu tenho ou uma posição dominante e quero mantê-la, ou se eu não tenho uma posição dominante, mas eu quero estabelecer uma posição dominante, vou criar um marketplace na minha indústria, né? E isso tem um cenário muito interessante, que às vezes você como indústria tem nos teus distribuidores alguma exclusividade na tua categoria, tá? O distribuidor não vai vender não é um distribuidor que vai distribuir o teu competidor direto, mas ele distribui de outras empresas que são complementares ao teu produto e não são competidores, né? Então, eu tenho visto algumas indústrias que têm conversado conosco no sentido de criar um marketplace para também beneficiar o estoque dos distribuidores, né? E ali naquele marketplace ela vende os produtos dela e também expõe os produtos que os distribuidores já têm no estoque deles. E aí realmente é muito interessante, né? E quero concluir minha resposta a essa pergunta dizendo que existem sabores diferentes de marketplace. Então, você pode ter um marketplace em que quem está comprando vê o buy box e vê diferentes preços de diferentes fornecedores, né? Mas você pode também ter o conceito de marketplace em que, através da tua regra comercial ou da tua regra logística, ou de uma regra de encarteiramento, né, de território geográfico, você pode falar, olha, os pedidos que vierem daquela região vão para a empresa do Matheus, né? Não deixa de ser um marketplace à medida em que você está criando um canal que você não detém o estoque e você está o Matheus, por exemplo, como um parceiro, né? Para aquela outra região vai o estoque do Fábio, porque o Fábio tem a melhor logística e o meu combinado com ele era isso. E para uma terceira região, o combinado é o estoque do Vinícius. Então, o marketplace ele não precisa ser necessariamente aberto, digamos assim, ter o buy box, né? Que a gente vê muito como pessoa física. Como pessoa jurídica, a gente também vê marketplaces que eles são mais sutis ali, né? Você não tem uma concorrência por preço, mas você tem sim os sellers como parceiros estratégicos vendendo soluções complementares. Se eu puder contribuir, eu estou exatamente nessa fase, tá, Marco? Eu tenho um e-commerce próprio da IFM e eu estou trabalhando com marketplaces em paralelo. Então, eu estou com essa estratégia, como o Isaac falou, de aquela opção de ser um único lugar de compra de soluções. Então, eu estou sendo mais um parceiro, tá? Então, mas é interessante, é isso mesmo. Se me permitirem, eu vou fazer mais uma pergunta, eu já pulo, tá? Para o nosso roteiro aqui. Chegou mais uma pergunta do Rafael, o Rafael Gomes. Ele falou assim, como conseguiram resolver a parte fiscal quando temos o mesmo item com origens diferentes? Eu não sei se a gente resolveu ou não, mas diga lá, vamos escutá-los. Olha, como solução, eu queria dar uma resposta bem rápida, tá? Existem hoje soluções que vão, no momento do fechamento do pedido, calcular em tempo real o imposto, tá? Para cada cenário, com toda a segurança e toda a transparência, mostrando quais regras fiscais se aplicam. Tá? Esse é um ponto muito crítico, porque o comprador, do ponto de vista fiscal, ele é solidário se tiver algum problema, né? Então, quem está vendendo quer garantir a transparência e a segurança do comprador, né? Então, existem soluções que tratam isso. Empresas que não estão vendendo para muitos destinos, às vezes preferem fazer uma integração com o ERP, né, e tentar responder isso em tempo real. É uma abordagem válida, mas não é a abordagem recomendada, né? A expectativa de quem está comprando é realmente saber, no fechamento do pedido, todo o detalhe do imposto. Perfeito. Eu concordo. Esse cenário de integração com o RP ele é mais complexo, de fato. Os RPs eles ainda estão muito longe de conseguir conversar com as tecnologias novas e os canais de vendas digitais. Então, hoje, a gente está vendo a ascensão de muitas ferramentas, que é quase um omnichannel tributário. São ferramentas que tiram o cálculo tributário do ERP e colocam na nuvem para que qualquer canal consiga fazer o cálculo de tributo, seja o aplicativo de força de vendas, seja o CRM, seja o e-commerce. Então, essa é uma tendência, é remover essa responsabilidade do RP e jogar numa ferramenta que consiga se comunicar com o mercado. Esse é o caso que a gente tem visto bastante por aí. As ferramentas ainda são novas, o pessoal está começando a entrar nesse mercado agora, junto com o advento aí do digital, mas é a tendência que pelo menos a gente está enxergando aqui na Plumes, tá?
Perfeito. E só complementando, ô Vinícius, eu gostei da tua resposta, a gente ainda não resolveu. Por mais ferramentas que existam, a nossa legislação tributária é muito complexa, né? Há pouco tempo, acho que ano passado, o Estado do Rio de Janeiro criou um imposto novo aí, não avisou ninguém, né? Que é o Fundo de Apoio à Pobreza, né? Que até então a gente não tinha e do nada surgiu, né? A gente tem a questão da substituição tributária, a gente tem a questão de algumas indústrias, como eu disse agora há pouco, em determinados materiais você utiliza X% de matéria-prima, e aí mês que vem isso muda. Então isso é muito dinâmico, né? Eu acho que é importante sim, como os colegas disseram aqui, buscar essas ferramentas que façam esse tipo de automação e que façam essa conversa com o RP, mas isso é um desafio constante. A minha recomendação é que sempre haja a proatividade de buscar informação sobre isso. A gente nunca pode deixar, né, falar assim, não, tem uma solução aqui. Infelizmente, no nosso país, isso não é verdade. A gente precisa sempre estar buscando com os nossos parceiros aí, seja de ERP, seja na área contábil, soluções para as situações que nós temos, porque isso é um organismo vivo e está sempre mudando. O Marco Duarte até pergunta de novo aqui se vocês têm algum exemplo dessas ferramentas de apoio digital. Eu acho que é no sentido de cálculo aí dos impostos e tudo mais. Eu vou migrar ano que vem, Marco, para o SAP, e eles têm o SAP HANA, né, o cloud deles. Eu imagino que a gente tenha que construir algo customizado, tá? Então, dentro do SAP. Essa é a minha expectativa, mas eu não tenho a resposta. Se os colegas tiverem aí, eu agradeço. Tem a uma Voit ferramenta... também segue o mesmo esquema, Vinícius, também é SAP S/4HANA. Tem uma ferramenta que está muito próxima do ecossistema de comércio eletrônico, né, que eu particularmente trabalho, o meu time trabalha muito perto, que é uma empresa que chama-se Avalara. Ela é especializada nisso. Não quero fazer nenhum merchan aqui, acho que esse não é o intuito, tá? Mas é uma solução que ela tem contadores e advogados, né, que estão monitorando diariamente tudo que está mudando de impostos, tá? Eles sobem isso para a solução deles e a empresa que utiliza a solução, ela escolhe habilitar ou não aquelas interpretações fiscais, tá? E como eles têm uma solução muito especializada, isso responde aí com muita qualidade a todo o volume de solicitações que vem do comércio eletrônico, né? Geralmente, jogar isso para o RP pode até funcionar num primeiro momento, mas o volume de solicitações, né, às vezes o RP não aguenta isso. Tá? Então, você também não quer parar o e-commerce por causa do RP e você não quer parar o RP por causa do e-commerce. Tá? Então, a Avalara é uma solução que eu posso comentar porque já utilizei e estou próximo deles em projetos. Devem existir outras, claramente. Tá? A gente tem uma que a gente está conversando agora para fazer uma parceria, que chama Nexas, com 2 As. Também é uma que vale a pena o pessoal dar uma avaliada depois, mas a proposta deles é justamente tirar a centralização de pedidos do RP e colocar na nuvem, né? Então, fazer todo o cálculo de imposto, ele se torna um hub em nuvem de recebimento de pedidos de qualquer canal e depois, né, jogam isso para dentro do RP. Então, é uma empresa que a gente está estudando uma parceria agora que também pode ser interessante para o pessoal avaliar, tá bom? Perfeito, ótimo. Eu tomei nota aqui também, porque acho que eu tenho interesse, tá, pessoal? Bom, Rafael, obrigado pelo apoio, tá? Eu vou precisar sim, conto com a sua ajuda. Eu não conheço nada de SAP HANA. Ele tá dizendo aqui que já tem e que se precisar de apoio, fica à disposição. Perfeito, gente. Eu vou seguir aqui com as perguntas e aí fiquem à vontade para vocês bombardearem a gente aqui de dúvidas, tá? Bom, eu ainda vou continuar com você, Fábio, depois eu já vou para você, Matheus, não esqueci não. O fato é o seguinte, a gente está olhando para a Festo, você está falando das vantagens, benefícios, tem o e-commerce, etc. E agora, para quem não tem? Né? Você pode falar como que foi o processo na Festo, por exemplo? Isso foi uma decisão global, veio de cima, foi uma decisão Brasil, e se não for nenhuma dessas, o que você sugere às pessoas aqui que estão nos escutando, por onde que elas começam, o que elas devem fazer, na sua opinião?
Bom, no caso da Festo, é uma ferramenta global que já existe há 10 anos, né? Então, não foi nada que eu desenvolvi aqui no Brasil. Nós desenvolvemos, participei do processo de desenvolvimento de melhorias do sistema, né? Mas o e-commerce em si, ele já existe há vários anos aí, como eu disse. Mas eu participei da criação de várias lojas virtuais aí de parceiros nossos, né, em alguns fóruns que eu participo aí também, tive a oportunidade de falar sobre isso, né? É uma questão que, como já foi dito aqui, deixou de ser opcional para ser necessária. Né? Só que eu costumo dizer que criar um site, habilitar uma ferramenta de e-commerce não é sinônimo de venda, muito menos sinônimo que vai dar certo, né? Que com um passe de mágica as coisas vão acontecer. É necessário que haja uma estratégia, é necessário que haja um porquê, uma razão, um objetivo. É necessário que para a criação de um novo site, tá bom, então eu quero quero primeiro criar um site e depois quero criar uma ferramenta de e-commerce, são coisas diferentes, né? É necessário que tenha esse objetivo, que tenha uma estratégia por trás, né, de curto, médio e longo prazo, que tenha aí a definição de KPIs, né? Então, o que eu vou medir, né? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero vender ou eu quero atrair os clientes? Porque é importante dizer que a gente tem esse mito de que, eu tenho um e-commerce e agora eu vou vender tudo pelo site. Não, você pode usar o e-commerce para atrair o seu cliente para dentro, né? Você pode usar o conteúdo, e isso tem que ser um organismo vivo, né? O conteúdo do site hoje, ele é extremamente importante para que uma ferramenta de e-commerce alcance a visibilidade necessária, seja com mídia paga ou seja com mídia orgânica, né? Então, por exemplo, eu vou criar um site básico hoje, o site tem que ser no mínimo responsivo. O que é isso? É aquele site que permite que você consiga visualizar, abri-lo, né, via mobile, seja num celular, seja num tablet, porque só dele ser responsivo, o teu site já vai ranquear na pesquisa do Google na busca orgânica, tá? Então, isso é básico, né? Então, criou um site, então, vou criar um e-commerce, qual que é a estratégia, quais são os KPIs, como que eu vou gerar conteúdo? Mais uma vez, o site é um organismo vivo e ele precisa ter conteúdo, tá? Você precisa ter softwares por trás do site para ter essas métricas, para captar esses leads, você precisa ter uma estratégia de marketing digital para trabalhar esses leads. É interessante que há um tempo atrás, alguém me procurou, né, e falou assim, não, criei um site legal, tal, a gente fez um e-commerce e tal, dá uma olhada lá. E eu olhei e tal, a empresa fazia divulgações, inclusive nas mídias sociais, que é outra coisa que, para quem tem um e-commerce, precisa estar nas mídias sociais, né? E aí eu fui ver lá os likes das mídias sociais, né? Só das pessoas, só dos amigos, né? Do proprietário dessa empresa, né? Só da tia, do tio, né? E tal. Falei, pô, amigão, legal, você tem aqui um site muito bom, mas olha quem é o seu público, né? Então, assim, a definição do público, qual é o alcance que você quer ter, é importante o entendimento da definição desse público, senão realmente só a mãe, a tia, a avó, né, os amigos mais próximos que vão lá dar um like nas suas publicações. De uma forma geral é isso. Perfeito. E até eu acho que essa pergunta, eu vou iniciar por você, Fábio, mas Isaac, Matheus, fiquem à vontade. O Rafael está perguntando o seguinte: como que foi essa mudança cultural para a implementação do e-commerce, uma vez que para vendas isso é novo? Como que foi esse processo? Ou se você sofre, né, com isso até hoje? Olha, na verdade é um grande desafio, porque como a palavra que você usou agora aí, e quem perguntou também, a questão cultural, você não muda do dia para a noite, nem no instalar de dedos, né? É necessário que haja, por parte da empresa, uma comunicação muito clara e muito direta. Olha, agora nós estávamos no multi-channel,
certo? E agora a gente está caminhando para uma estratégia omnichannel, por exemplo, né? Ter um site não quer dizer que ter um site não quer dizer que você vai ter uma estratégia omnichannel, mas é parte dela, né? Então, o que a gente quer com o site? Eu, como empresa, o que eu quero com o site? Eu quero que meu site, minha ferramenta de e-commerce, seja um suporte para você, força de vendas, né? Eu quero que o meu site, a minha ferramenta de e-commerce, seja um braço de vendas da empresa. E esse é um ponto que tem que ser trabalhado durante o tempo, de forma muito clara, muito objetiva. Talvez eu seja sendo muito raso aqui, mas no meu entendimento e a minha vivência, não tem uma fórmula mágica, né? É um medo que existe, né? Principalmente da força de vendas, mas se o vendedor souber exatamente qual que é o papel do e-commerce, ele não vai ter medo, ele vai usar aquilo ali como uma ferramenta. Aí, para terminar aqui a minha fala de um exemplo prático, né, que acho que é o que vale, esses dias minha esposa, vamos comprar uma geladeira. Tá bom, vamos comprar uma geladeira, né? Tô saindo um pouquinho do B2B, tá? E fomos numa loja lá, né, para ver o preço da geladeira. Essa aqui é a geladeira tal, qual que é o preço? É X. Primeira coisa que ela fez foi pegar o celular, tal. Aqui, ó, tem um site aqui que tá mais barato essa geladeira, né? Aí o vendedor falou assim, tá bom, vamos ver junto? Vamos, né? O vendedor, para mim, eu contrataria ele, né? Foi excelente em tudo que ele fez. Entra aí nos detalhes técnicos dessa geladeira. Aí entramos lá e falamos assim, então, essa geladeira que você está vendo no site, ela é mais barata, mas ela é 220. E na sua casa, a certeza é que deve ser 110 a voltagem. É mesmo. Mas peraí, ó, tem outra aqui que está mais barata. Não, realmente está mais barata. E ele usou a concorrência, né, ali, a questão do site, para reverter para o lado dele. Aí, no último, né, que foi o principal, ele falou assim, agora entra no site da minha empresa. Vamos lá. Aí ele entrou e falou assim, ó, tá vendo? A geladeira que você está vendo aqui na loja está mais barata no site. Eu vou fazer o preço do site para você. Comprei a geladeira. Né? Quer dizer, ele tinha muito claro como usar o site, tanto da concorrência como dele. Né? E ficou claro que existia uma política da empresa que, se isso acontecesse, o vendedor podia fazer o preço, estou falando do B2C, pessoal, poderia fazer o preço do site, né? Ali na loja física também. Então, veja, quando existe o match das coisas, quando a coisa está clara, a venda vai acontecer. Muito bom, gostei do exemplo e facilita para a gente nunca esquecer, né? E que excelente vendedor, realmente. Bom, o cara é bom, o cara foi bom. Soube se posicionar muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, Luciana, se você tá no chat, mas fica à vontade aqui para fazê-la também, tá? Legal, é que eu acho que a gente pode até seguir, isso veio aqui, já que o pessoal começou a perguntar de público, mas acho que o segmento aqui da nossa discussão é sobre os pontos críticos, né, para implementar um e-commerce B2B, e talvez essa questão da LGPD, a gente falou aí da questão de tributos, de como colocar, mas a gente entra aí na questão, uma questão nova que é a LGPD. Eu gostaria de saber, né, como essa questão da LGPD está influenciando ou vai influenciar o e-commerce, né, no B2B. Talvez o Matheus aí, que está acompanhando bastante, possa falar um pouquinho sobre isso. LGPD ainda é um assunto bastante complexo para todo mundo, né? Tem muita gente descobrindo muita coisa ao longo do tempo. A lei ela é bastante genérica, né? Ela não é específica. Então, as boas práticas elas estão surgindo ao longo do tempo, né? Mas o primeiro passo, né? O pessoal tem que ter as políticas prontas, claras e as principais delas divulgadas dentro do e-commerce, né? Então, política de privacidade, por exemplo. Que tipo de dado que a empresa está coletando ali dentro do site, né? Porque tem uma coisa chamada cookies, né? Que os sites costumam colocar no navegador do usuário para poder acompanhar o uso dele dentro do site. Então, esse tipo de coisa agora, ela tem que ter total transparência para o cliente do outro lado. Então, esse talvez seja o principal ponto, né? Eu acho que a transparência de como esses dados, de que dados são coletados, de como eles são usados, isso tudo tem que estar muito claro, tá? É a primeira coisa que a gente fez aqui,
né, na Plumes e que a gente viu os nossos clientes fazendo, é estruturar essa parte do site. Depois disso, tem todo o processo de comunicação, né, com os clientes. Então, se vai ter e-mail marketing, né, se vai ter ligação e tudo mais. Isso também tem que ser muito bem alinhado com o cliente no momento ou depois da compra, né? O cliente tem que dizer se ele aceita ou não receber e-mails depois, ele tem que dizer se ele aceita ou não que determinadas informações dele sejam armazenadas, enfim. Então, esse é o segundo procedimento. O que a gente vai fazer com os dados uma vez que eles estão dentro de casa? O cliente tem que aprovar tudo isso para a gente ficar seguro, né? Depois disso, a gente também tem a própria relação com o fornecedor de tecnologia, né? Então, existem contratos que precisam ser firmados com cada fornecedor de tecnologia para alinhar todo o processo de tratamento e armazenamento desses dados, né? E isso tem que ser realizado com cada fornecedor, porque tem aquela parte de corresponsabilidade, né? Então, se não houver esse processo, se a gente tiver com um fornecedor que não esteja amparado, né, tecnologicamente para armazenar e processar aqueles dados, pode dar problema depois para a própria indústria, né? Para quem está ouvindo a gente aqui. Então, esse alinhamento com o fornecedor, ele também é muito importante. Além disso, né, canais, né, para o cliente poder fazer solicitações relacionadas à LGPD, né? Então, a gente tem que ter no site algum lugar, ou pelo menos um canal público, um e-mail, alguma coisa que esteja pública para o cliente poder solicitar cancelamento de e-mails, solicitar a anonimização das informações deles e tudo mais, né? Então, isso também tem que estar muito bem alinhado, né? E, por fim, ter muito bem claro e amparado dentro da empresa aquela parte de finalidade do armazenamento dos dados, né? Então, essa parte é muito importante. A lei, ela permite que a gente armazene os dados, que a gente use aqueles dados, desde que a gente tenha uma finalidade muito clara. Então, para cada cliente nosso que a gente estiver ali dentro, a finalidade do uso daqueles dados tem que estar muito clara dentro do sistema também. Porque se chegar uma auditoria, a gente ainda não sabe como vai ser um processo de auditoria de LGPD, ninguém sabe ainda, mas a gente tem que estar protegido. E essa é uma forma de a gente estar protegido, falando, esses dados estão aqui por causa disso, disso, disso. Porque ele comprou no meu e-commerce, porque ele me deu a permissão de enviar e-mail marketing para ele depois, para poder fazer divulgação de promoções e tudo mais. Enfim, isso tudo tem que estar muito bem alinhado, tá? E, claro, aí tem todo o resto do processo. O e-commerce, ele não é exceção. A gente vai ter que ter o DPO, tem que estar com aquela estruturinha bonitinha que eu acho que está todo mundo já conversando com consultoria, com escritório jurídico, está todo mundo conversando para entender como fazer. Precisa ter um apoio, não tem jeito, tá, gente? Não adianta que, se a gente tentar fazer sozinho, vai dar problema. Então, por mais que a gente tenha os pontos, na internet a gente já encontra conteúdo, o pessoal divulgando o que tem que fazer, quais são os passos, mas precisa ter algum escritório por trás apoiando nisso tudo. Não tentem resolver por conta própria, tá? Olha, Matheus, foi sensacional a sua explicação, os passos, e eu assino embaixo dizendo assim, reforço, inclusive, dizendo que o apoio jurídico é fundamental. Acho que a gente tem que estar amparado, né? Então, é extremamente importante que a gente não corra um risco, né? Porque a multa pode chegar e ela chega alta, né? Muito Legal. bom, excelente. Obrigado, Matheus. Bom, especificamente agora... Oi, desculpa. Como informação adicional sobre a LGPD, tá? É uma lei nova que entrou em vigor em 2019, agosto de 2019, mas as fiscalizações já estão valendo a partir de agosto desse ano, tá? Então, mas vai dizer que por ser uma lei nova, ainda não tem jurisprudência, não transitou em julgado e tudo mais, né? Então, muita coisa pode acontecer. Cada um está fazendo uma coisa diferente, isso é fato. E a gente vai vendo, né? Tem um pouco de criatividade por trás. O pessoal está tentando se proteger de diversas formas. E a gente vê softwares, cada um respondendo de um jeito, né? Então o pessoal fala, como é que vocês estão preparados em termos de LGPD? Bom, a gente fez isso e aquilo. Aí você vai comparar com o software, eles fizeram uma coisa completamente diferente. Então, no mercado de software, está todo mundo tentando atacar o que dá. Mas, de fato, não tem muita definição, porque a lei ela é muito abrangente, muito genérica, né? Então, a gente vai descobrir muita coisa ao longo do tempo. A gente vai aprender, né, ao longo do tempo. Exatamente. Matheus, agora eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, para a empresa abrir um novo canal de vendas, né, como um e-commerce, fica claro que a gente precisa também ter uma estratégia muito sólida de CRM, né, de dados, de informações dos clientes ou de mercado, enfim. E você poderia comentar um pouquinho para a gente como estruturar essa estratégia, como que a gente poderia dar um pontapé inicial nisso? Legal.
A estratégia ela vai variar muito de empresa para empresa, vai variar dependendo da finalidade do e-commerce ali dentro, mas na prática a gente gosta de enxergar em 3 principais pilares o que a gente tem que definir, né? Primeiro, com quem e como eu vou me relacionar com o cliente do e-commerce, né? Então, eu vou colocar minha base inteira para usar e-commerce, vão ser clientes diferentes, ou vai ser uma parte do meu cliente que tem uma necessidade específica, né? Então, essa é a primeira definição, eu já vou pontuar o que a gente tem que pensar ali dentro. Mas a gente também tem que pensar uma coisa que a gente já conversou bastante hoje, o Fábio falou bastante, que é a função do vendedor nisso tudo, né? Então, o vendedor, ele é uma ponte de relacionamento com o cliente e a gente tem que ter isso muito bem definido, né? Por aspectos culturais e de processo também, né? Não é tão simples assim definir como que vai ser o relacionamento vendedor, e-commerce, até marketing, enfim, tem um monte de coisa envolvida, né? Mas a função do vendedor nisso tudo, o papel do vendedor nisso tudo, e por fim, como é que a gente consegue centralizar a visão do cliente? A famosa visão 360, né? Acho que todo mundo sempre que fala de CRM fala da visão 360 do cliente, né? E com e-commerce isso fica ainda mais importante porque a gente precisa saber o que está acontecendo do lado de lá para a gente poder agir do lado de cá, né? Beleza, então como e com quem eu vou me relacionar? Primeira coisa, né? Quem que é o público-alvo do e-commerce, né? De novo, a gente vai vender para... vai ser venda menor para cliente com necessidade menor, que talvez eu nem atenda ainda, né? Ou então talvez vai ser um e-commerce para lojista comprar de mim, né? Eu tenho que ter isso muito bem definido, tá, pessoal? Eu não posso simplesmente sair fazendo e-commerce, né? E de fato, como o Fábio falou, eu não posso sair torcendo para que as coisas aconteçam magicamente, né? Eu tenho que ter uma estratégia muito bem definida e isso também começa com um público-alvo muito bem definido. A gente tem um cliente nosso, por exemplo, que colocou um e-commerce somente para lojista, né? Por quê? Porque o lojista todo dia pedia um orçamento e depois isso virava um pedido, né? E tinha uma negociação de desconto ali em cima disso, que o pessoal sempre pedia, né? Então era um processinho que demandava. O que eles fizeram? Eles fizeram e-commerce para acabar com isso. O que aconteceu? O processo é muito mais rápido e acabou o pedido de desconto, né? Então, essa estratégia ela tem que estar muito clara, né, de como é que ela vai ser estruturada. Então, essa é a primeira coisa. Com quem que eu vou me relacionar? Porque dali, os e-mails que eu vou mandar de forma automática, né, a forma de abordar, a forma de exibir os meus produtos no e-commerce, tudo isso começa a variar. E claro que isso tudo influencia no relacionamento com o cliente, tá? Depois, o Fábio também citou isso, né, que é a parte de aquisição dos leads, dos potenciais compradores ali dentro. Isso também é relacionamento. Como é que eu vou me relacionar com os potenciais compradores? Eu vou começar a fazer marketing digital para atrair gente que eu nunca me relacionei antes, né? Como que eu vou fazer isso? A comunicação com um lojista é diferente da comunicação com o cliente final, né? Então, como é que eu vou fazer esse tipo de comunicação? Vou melhorar meu site, vou colocar um link no meu site para o meu e-commerce, eu vou transformar tudo na mesma coisa, né? Eu vou mandar e-mail marketing, vou fazer Google, né? Como é que eu vou me posicionar? Tudo isso impacta. Então, eu tenho que ser planejado, né? Que é como eu trago o pessoal até o meu e-commerce. Isso é comunicação, isso também é relacionamento, tá, pessoal? O relacionamento começa ali. Beleza. Depois, né? Como é que vai ser o relacionamento com esses leads que vêm no e-commerce, né? E essa talvez seja a parte mais complexa, porque é onde começa a esbarrar com o vendedor, né? Então, eu vou ter um chat lá no site, né? E se eu tiver um chat, quem é que vai responder isso? Né? Vai ter uma fila de atendimento, então eu vou ter que pensar num software de atendimento. Né? Se eu tiver 10 operadores ali para receber contato de cliente que entra pelo site para conversar e tirar dúvida, eu vou ter que ter um sisteminha para fazer gestão de fila, porque eu vou distribuir esse atendimento. Né? E aí, como é que isso impacta lá na minha equipe comercial? Né? Como é que era antes? Era uma central de atendimento que recebia a ligação e ia distribuindo? Ou, na realidade, é uma venda tão B2B, né? Aquela venda maior zona que o contato é direto com o vendedor. E agora, como é que eu distribuo carteira desse pessoal que vem pelo site? Então, tem que definir isso muito bem, gente. Né? Então, mas, de novo, primeiro, os canais de comunicação. Vai ter chat, vai ter WhatsApp, né? Vai ter telefone, né? Como é que vai funcionar? Então, isso tem que estar bem definido. Vai ter um e-mail lá no site. É coisa simples, tá, gente? Mas alguém vai ter que responder isso tudo, né? E depois, esse cliente ele vai entrar na meta de quem essa venda? Né? Então, esse eu já vou falar, tá? Mas, enfim, então tem que estruturar o canal, tá? E depois estruturou o canal, vai estruturar toda a parte de tecnologia, porque cada canal vai demandar um estilo de tecnologia diferente,
né? Aí tem central de telefonia, né? Ferramentas que integram com o WhatsApp para fazer a distribuição de fila, o próprio chat, enfim, muita coisa para definir, mas isso tem que ser sentado e estruturado. Fazer fluxograma, né? Fazer aquelas coisas que a gente sabe que precisam para a gente enxergar o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? E aí, beleza. Aí depois a gente entra na parte difícil, né, e mais humana, que é como isso se relaciona com o vendedor, né? Então, aí a gente vai ter que conversar sobre se vai ser equipe comercial mesmo que vai atender esses clientes ou não, né? Gente que trabalha com carteira, será que a gente vai alocar automaticamente os clientes que vêm do e-commerce para a carteira do vendedor que cuida de determinada região? Será que é isso que a gente vai fazer? E será que a meta vai entrar a venda do e-commerce desse cliente daquela região que ele nunca abordou, vai entrar na meta dele ou não, né? Ou será que a primeira venda não entra, mas a partir dali ele entrou na carteira dele e a partir de agora ele que vai cuidar daquele cliente para trazer novas compras, né? Então, isso tem que ser definido e muito bem amarrado. E a gente gosta aqui na Plume de dizer que a meta talvez seja a coisa mais importante do mundo, né? Porque se não tem meta, não tem dono, as coisas não vão sair do lugar. Então, tem que definir isso muito bem. Tem que definir também se esses leads e essas compras vão para o vendedor ou para o marketing, né? A gente tem cliente nosso que diz que cliente de e-commerce é meta do marketing, né? E então, vendas não entra nisso. Venda só entra caso a venda começa a atingir uma proporção maior, aí tem que ser trabalhado pelo vendedor, então o volume é grande, né? Ou o preço é maior, né? Então, nesse caso, eles atribuem a responsabilidade para o vendedor. Então, acho que essa questão de atribuição de responsabilidade, né, ela passa por definição de meta, né? Quem vai ser o dono de cada resultado. Quando a gente conseguir chegar nesse número, a gente tem clareza do que vai para quem, né? De como que o vendedor vai atuar ali. Eu gosto de pensar que, na prática, o e-commerce ele vai se transformar numa plataforma escalável de vendas e o vendedor ele vai ser muito mais consultivo, né? Como foi o caso do vendedor da geladeira que o Fábio citou. Então, ele não é mais, talvez, o tirador de pedido, né? Ele é ali muito mais um vendedor que vai facilitar a venda, vai ser um facilitador, né? Vai ser um consultor, né? E um viabilizador, alguém que vai levar e conduzir o cliente até a venda. Mas se ela vai sair no e-commerce, ou vai sair no CRM, ou no direto na RP, na prática, tanto faz. A gente está vendo muita empresa trabalhando dessa forma. Então, o vendedor ele é dono de uma carteira, né? E pronto. Mas esse é só um exemplo, tá? Eu acho que... Mas vai ter que ter essa etapa no planejamento de qualquer forma. Então, a estrutura dessa estratégia, da estratégia de CRM tem que ter essa definição, tá? E depois, né, para o vendedor poder atuar bem, agora vamos supor que o vendedor ele é dono disso tudo. Né? Ele é dono do cliente, independente se ele compra no e-commerce, independente se ele compra, ele vai lá na ferramenta de automação de força de vendas, enfim, independente de onde ele compra. Né? O vendedor sendo dono dele, como é que o vendedor vai saber o que está acontecendo? Né? E aí vem o terceiro pilar, né? Que é CRM. Né? Aí é ferramenta de CRM mesmo, é tecnologia. Não tem jeito. A gente precisa centralizar todo o histórico de relacionamento daquele cliente. Né? Então, se eu estou vendendo, por exemplo, para aquele cliente um produto A, né, que é um produto caro, consultivo, e eu preciso ter uma venda um pouco mais complexa. Mas, em paralelo, ele está consumindo de mim alguns outros consumíveis, alguns insumos que eu vendo para ele também. Eu preciso saber dos dois. Né? E, senão, eu não consigo gerenciar o relacionamento de forma completa. Senão, o cliente vai ficar bravo e vai falar, pô, eu estou comprando esse lado de você e você não sabe. Né? Então, às vezes, eu faço uma oferta do outro lado, tentando oferecer aquilo que ele já está comprando pelo e-commerce. Então, o CRM ele vai ter que centralizar isso. Ele vai ter que centralizar problemas, né, que estão acontecendo, né, com aquele cliente. Então, atrasou o pedido dele lá no e-commerce. Ele mandou uma reclamação pelo chat. Isso tudo tem que cair no mesmo lugar. Senão, o vendedor não consegue fazer gestão de carteira. Né? Então, essa estratégia de centralização de dados e consumo desses dados, ela também é muito importante, porque vai envolver muita integração, vai envolver seleção de ferramenta que aguente receber essa pancada de dados de um monte de canal diferente, porque o e-commerce também é só mais um deles. Né? Então, a gente vai precisar pensar em muita coisa ali também. Tá? Mas a gente precisa ter uma fonte da verdade. Não tem jeito, a gente vai precisar ter uma fonte da verdade, até porque o CRM também, muitas vezes, ele também é fonte para a gente poder fazer pelo e-commerce preço customizado. Né? Então, às vezes, no e-commerce não vai ter preço tabelado, vai ter preço por cliente. Né? Então, essa é uma forma também de eu começar a colocar o vendedor para se relacionar com o cliente no e-commerce a partir do CRM. Né? Enfim, então, resumindo a história, tem muita coisa para pensar, mas para a gente conseguir
consolidar tudo, né? Para quem que eu vou vender no meu e-commerce, quem que é o cliente foco ali, quem que é o público-alvo, e como é que eu vou me relacionar com ele, né? Depois, qual que é a função do vendedor nisso tudo, né? Então, o que que o vendedor faz? Ele aborda o cliente ou não do e-commerce, ele cuida do cliente do e-commerce ou não, e depois, como é que a equipe comercial tem acesso a todas as informações para poder se relacionar da melhor forma possível. Acho que esses são os 3 pilares aí para a gente poder pensar e estruturar essa estratégia. Perfeito, Matheus. E, de fato, a gente tem que fazer essa lição de casa, estruturar bem, como vocês todos já falaram, acho que faz total sentido. E a estratégia do CRM por trás, eu acho que é fundamental também. Inclusive, tem uma pergunta do Rafael aqui, ó, que é o seguinte: temos ferramentas para vincular o e-commerce com o ERP e CRM? Quais foram as soluções que vocês adotaram? E aí eu vou inicia por Matheus, mas Isaac e Fábio, fiquem à vontade também. Eu vou falar de CRM, né? O legal do e-commerce é que é uma solução nativamente digital, né? Então, nasceu feito para integrar, né? Então, todo e-commerce é sempre muito mais tranquilo de fazer integração. Tem API, né? Tem web service, tem documentação. Então, é sempre muito mais fácil integrar um e-commerce a qualquer outra coisa do que integrar um RP, por exemplo. O RP ele não nasceu digital, mas o e-commerce sim. E a maioria dos CRMs do mercado hoje também nasceram digitais. Então, quando a gente fala de integração entre e-commerce e CRM, muitas vezes você já tem integração pronta, com vários casos de uso prontos. Por exemplo, quando eu fiz uma venda no e-commerce, eu quero que ela apareça no CRM. Né? Quando um carrinho foi abandonado, eu quero que ele apareça no CRM para o vendedor abordar o cliente. Né? Então, você tem várias ideias já prontas e feitas, desenvolvidas, que a gente chama de plug and play. Mas quando não tem, né, o projeto de integração, que é sempre feito por um desenvolvedor nesse caso, né, é um projeto muito mais simplificado de ser feito. Né? Um projeto rápido, um projeto tranquilo de plugar a API do CRM com a API do e-commerce. Então, a gente geralmente vê pouquíssimo problema, né, ou projeto indo por um caminho ruim, né, quando a gente está falando de integração entre e-commerce e CRM. Aí talvez o Fábio ou o Isaac falem um pouquinho mais da parte de RP, que eu acho que ali o jogo é um pouquinho mais complicado. Bom, acho que quando a gente olha esse tema de integração, tem um componente tecnológico que é importante, é claro, mas a gente está falando de integrar os processos, né? Como o Matheus comentou, a informação ela vai entrar pelo e-commerce, vai aparecer no CRM, vai aparecer no RP. Então, essa visão da integração de processos, ela precisa ser vista como uma constante, né? Como uma coisa que vai continuar acontecendo. Então, não é só na hora que você implementa uma solução que tem que integrar, né? Você vai fazer isso agora, por exemplo, daqui a um mês vai surgir um outro parceiro, uma outra oportunidade. Então, as oportunidades de negócio que surgem à medida em que você vai digitalizando e adotando essas tecnologias, elas continuarão surgindo, né? Oportunidades de negócio que demandarão a integração. Então, olhar isso de uma maneira corporativa é importante, né? As integrações ponto a ponto geralmente dão problema no longo prazo. Ter ali uma visão ou uma estrutura, uma arquitetura de integração para a empresa inteira, né, que a empresa tenha um processo de governança, ela define, ela fala assim, olha, integração aqui acontece dessa maneira, é assim que a gente integra. Né? Isso evita muita dor de cabeça no longo prazo. Né? Eu acho que tem muitos projetos que você fala, não, vamos fazer um MVP, vamos fazer rápido, faz uma integração aí ponto a ponto, depois alguém não vai dormir bem por causa disso. Né? Então, eu acho que sempre que a gente falar de integração, é uma visão de integração de processo, mais do que tecnologia, mais do que arquivos, mais do que web service, é uma visão de integração de processo, e a empresa tem que aproveitar um projeto como esse para trazer o pensamento digital para elevar essa capacidade também. Assim, a minha empresa agora vamos aproveitar e discutir nossa capacidade de integrar processo, integrar negócio, porque implementou o CRM, implementou o e-commerce, daqui a pouco tem um fornecedor, um parceiro, ou você está comprando uma outra empresa que também vai ter que integrar. Então, aproveita esse tipo de projeto, né, para criar ali uma capacidade de integração com uma boa governança. Tem soluções que você instala on-premise, não é o ideal. Né? Hoje em dia a gente tem ótimas soluções que fazem isso na nuvem.
monitoramento, escalabilidade. Quando a gente fala de integração, esse é um tema que, no dia 1, né, começou a usar, no dia seguinte você vai falar, opa, como é que eu monitoro, como é que eu escalo isso? Então, eu tenho uma sugestão que se você não tem uma solução de integração na tua empresa, aproveita um projeto desse para adotar uma solução dessa, e de preferência que seja na nuvem, porque ela já vai, ela naturalmente, né, como o exemplo que o Matheus deu, já nasce digital, já nasce na nuvem. A ideia de conectores, a ideia de plugar, né, ser plug and play com outras soluções é uma ideia que já nasce com esse tipo de solução, né? As soluções mais tradicionais, mais antigas de integração, elas não até fazem, mas elas fazem porque foram forçadas a fazer, né? Elas não nasceram dessa maneira. Então, como sugestão ou como aprendizado, buscar a integração como algo holístico, né? E de preferência na nuvem. Perfeito. Estou curioso para saber como é que o Fábio resolveu isso, hein, Fábio? Conta aí para gente. Conta o segredo aí. Ainda bem que eu não tive que resolver, foi a minha equipe de TI lá que chegou com tudo pronto, né? A Vesto, nós trabalhamos com SAP já faz muitos anos, né? E existem várias derivações dentro do SAP, e algumas ferramentas que foram desenvolvidas na Alemanha e a gente só habilitou aqui, né? Então, esse não foi um processo tão doloroso no meu caso, porque eu recebi uma coisa pronta, foi top-down, né? Mas realmente, vocês, na verdade, fiz várias anotações aqui enquanto vocês estavam falando, o Matheus principalmente nos trouxe uma visão geral aí desse tópico, né? Eu acredito que o processo precisa estar muito bem desenhado também, né? Para que essa automação essa conversa possa acontecer, né? O ERP, ele não, como bem disse o Matheus, ele não nasceu digital, né? Então é um desafio e a gente precisa buscar formas, buscar maneiras, né? Como eu disse, eu não tive a necessidade de buscar parceiros aqui, porque recebi, né, essa função pronta, mas tudo derivou do nosso SAP, né? E porque o SAP ele é possível customizá-lo quase tudo, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque muita customização também não dá muito certo, mas essas integrações aconteceram com mais naturalidade aqui. Que bom. Eu ainda, se eu puder te tranquilizar, Rafael, eu vou passar por isso, tá? A gente está mudando o RP, vai ser com o SAP, como eu mencionei, e a solução também está vindo da matriz, né? Então, acho que foi uma solução própria deles, que eles só vão conectar, né? Então, o que eu posso te dizer é como os colegas falarem, busquem fornecedores, parceiros que consigam atender aos seus desejos, aí, a sua necessidade. Eu tenho muitas perguntas. Nina, me fala aí, dá tempo? Acho que a gente pode ir para as perguntas do chat, Vinícius. Acho que é isso que eu estou focando aqui. Pode ficar à vontade. Perfeito, mas me fala quanto tempo a gente tem, por favor. A princípio até 11h30. Então tá bom, pessoal. Então vamos lá, porque tem bastante pergunta aqui interessante. Aí, Guilherme, eu vou ler a sua pergunta. Se porventura eu não me expressar corretamente, por favor, me fale aqui. O Guilherme diz o seguinte, que o maior desafio dele, talvez dos outros aqui também sejam, não é a régua de relacionamento, os meus fluxos, mas é um tool, uma ferramenta para consolidar tudo isso, principalmente os pontos de contato via WhatsApp. Então, ele queria saber, talvez, de vocês, se vocês têm alguma sugestão de ferramenta ou como lidar isso, né? Porque a gente vai integrando, como o Matheus falou, né? Um chat, aí é um parceiro. Vai integrando outra ferramenta, é outro parceiro. E aí, como que a gente faz? Talvez o Isaac também tenha experiência com relação a isso. Senhores, à vontade. Eu posso fazer um comentário, então, começando, aí eu passo a bola para o pessoal, mas as ferramentas que a gente vê que estão cuidando muito bem desses fluxos são aquelas de automação de marketing digital, né? Então, são ferramentas voltadas para fazer relacionamento transacional, né, ou massivo, né, que o transacional a gente chama todo aquele relacionamento automatizado,
que é para mandar uma mensagem no WhatsApp quando acontece alguma coisa, para disparar um e-mail depois, ou para fazer um e-mail marketing em massa, enfim. Então, essas ferramentas de automação de marketing digital, elas estão cuidando muito bem desse tipo de trabalho, né? A gente tem ferramentas, por exemplo, RD Station, a gente tem ferramentas como HubSpot, então são ferramentas que trabalham isso muito bem. Qual que é o gargalo de grande parte delas? É justamente que o Guilherme tem dificuldade, que é o WhatsApp. O WhatsApp, ele impõe muitas restrições, né, na forma de trabalho. É muito fácil trabalhar por essas ferramentas no disparo de mensagens via WhatsApp, mas o WhatsApp ele é muito fechado para recebimento de histórico de comunicação, para a gente poder tratar isso de forma automatizada. O WhatsApp ele tenta blindar todo tipo de leitura de histórico de relacionamento, todo esse tipo de coisa, para que a gente não comece a transformar o WhatsApp num e-mail. Então, resumo da história, eu acho que do meu lado aqui, para o Guilherme, essas ferramentas já ajudam a você se comunicar com o cliente de forma ativa via WhatsApp por todos os outros canais, tá? Mas o reativo é somente naqueles casos que o WhatsApp Web permite receber, né, um atendimento. Então, por exemplo, eu entrei no chat, o WhatsApp Web permite receber aquele atendimento e pegar aquele histórico e mandar para algum lugar para poder trabalhar, mas aquela parte de relacionamento que o vendedor usa o WhatsApp pessoal dele, aí já não dá, tá? Então, pode esquecer que, por enquanto, isso, pelo menos, a não ser que o pessoal traga alguma sugestão, mas tentar trabalhar fluxos de relacionamento automatizados a partir de relacionamento do vendedor via WhatsApp pessoal dele, isso a gente não conhece nenhuma forma de acontecer, tá? Mas o resto tem. Perfeito. Só complementando aí, eu também não conheço, não sei se o Fábio usa alguma que resolveria isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que o WhatsApp é inevitável, porque já está na mão, já está no celular, né? Dependendo da empresa, pode ser que você queira buscar alguma ferramenta que, embora integre com o WhatsApp, inicia isso, trata isso de uma ferramenta que você tem governança, que você tem controle, né? Então, de novo, pensar a tua plataforma de negócio digital como um todo, né? Além do e-commerce, mas quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Isso vai te possibilitar tomar uma decisão com relação a esse dilema que o Matheus trouxe, né? Olha, o WhatsApp blinda, né? Ele não quer deixar você transformar aquilo num e-mail. Então, muito provavelmente você deveria falar assim, deixa eu olhar a minha comunicação aqui como um todo, escolho alguma solução que se integra com o WhatsApp, mas o WhatsApp não é o dono, né? Ele não é a verdade, digamos assim, o detentor de toda a conversa, né? Ele é um canal para você talvez trazer para uma outra solução, né? Tem empresa que faz isso através da própria interface do e-commerce, né? Uma solução de chat, então você chama no WhatsApp e puxa para o chat, né? Você não vai dizer, não falo contigo no WhatsApp, não é isso. Ok, você me chamou no WhatsApp, vamos aqui no chat, que no chat eu já passo a visão do teu pedido, no chat você já consulta o status, então criar formas, né, de não deixar de atender nesses canais e ferramentas que às vezes te limitam, mas trazer para a tua plataforma de negócio, né? Independente da solução, se é uma solução como no caso do Fábio, que foi desenvolvida em house, já está há um tempo, independente de qual é a solução, essa é uma visão que eu vejo muito as empresas adotando, né? Atendo nos canais que eu não tenho controle, às vezes tem alguma coisa no Twitter, né? Às vezes aparece uma coisa no Facebook e a partir desses canais eu chamo para a minha plataforma onde eu tenho a governança, onde eu tenho ali o controle. E sempre tem uma vantagem, né? Você oferece ali implicitamente uma vantagem, falando, olha, vamos aqui pelo chat, ou vou te trazer aqui para a minha solução de atendimento, que aqui está tudo integrado, você consulta o teu limite de crédito para fazer um pedido, você pode perguntar aqui no chat inteligente o status do teu pedido. Então, essa é uma abordagem que eu vejo muito, dadas as limitações do WhatsApp. Bom, complementando aí e falando um pouco da Festo, né? Realmente o WhatsApp aí é um problema. É uma bênção e uma maldição, eu costumo dizer, né? Porque realmente, se a gente... o WhatsApp, às vezes, a gente confunde um pouco o pessoal com o profissional, né? E quando a gente quer trazer para o profissional, é um problema por tudo isso que já foi falado, né? No CRM da Festo, nós estamos aí trabalhando para habilitar o chatbot e o chat online,
né? Mas, claro, para ter um chat online é necessário que haja pessoas ali prontas para isso, e é nesse projeto agora que eu estou trabalhando, né? Mas o chatbot realmente é uma boa opção. Uma ferramenta de chatbot, não o WhatsApp para isso, tá? Porque é possível fazer com o WhatsApp também, né? Porque e aí existem inúmeras empresas. Eu aqui, sinceramente, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás. Esse é um assunto já antigo aqui na Festo, mas como veio preparada uma ferramenta também da nossa matriz, então acabei não desenvolvendo fornecedores, mas procurem fornecedores que trabalham com chatbot que façam a integração. Por quê? O chatbot também é uma ferramenta que, como bem disse o Matheus, ela nasceu digital, então ela vai ser mais fácil fazer essa integração. E diferente do WhatsApp, ela vai conseguir te deixar um histórico e vai conseguir, ou deveria, né, depende da ferramenta também, né, fazer esse match com o CRM para que seja possível trazer tudo, entrar dentro desse contexto, tá? Mas é importante lembrarmos da LGPD, tá? Principalmente dados pessoais são dados sensíveis. Então, para que se utilize uma ferramenta, seja o WhatsApp ou seja um chatbot, é necessário coletar o consentimento da pessoa. Tá? É necessário, vale dizer que, qual que é o grande problema do WhatsApp nesse caso? O colaborador lá da manutenção, nem sempre a empresa dá um celular para ele corporativo. Então, ele usa o celular particular dele. Então, isso é um problema muito, muito sério, pessoal, e que a LGPD com certeza vai entrar com força nos próximos anos com relação a isso. Com o chatbot, por exemplo, né, é uma ferramenta oficial da empresa, né? Não é o WhatsApp, a gente considera extraoficial, mesmo que você utilize ela oficialmente, mas com o chatbot é possível ter você pode pedir inclusive o consentimento pelo chatbot, né? Antes da pessoa começar a teclar com você lá, você coloca uma programação para pedir o consentimento, tá? Mas, finalizando a minha fala, a grande questão aí da ferramenta, no meu ponto de vista, ou é um chat online ou é o chatbot. Realmente o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu Muito até bom. aproveitar seu gancho, Fábio, e fazer um comentário. Nós aqui que trabalhamos em empresas, a maioria alemã, aqui, que são associados à Câmara, eu não sei se vocês têm o mesmo problema, mas, por exemplo, a Voit, a gente não utiliza o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação, por uma questão de segurança de informação, por o WhatsApp ficar na nuvem, então a gente não utiliza. Nós já tivemos casos, inclusive, de grupos que a gente participa com clientes e que já teve aí invasão de telefone de cliente, pega contato, enfim, todas essas coisas que a gente tem visto, tem acompanhado e que acontece mesmo, né? Então, por uma questão de segurança, no caso da Voit, não é uma ferramenta de comunicação, por definição, né, da matriz, e que eu acho que vale todo esse cuidado aí que você mencionou também. Esse ponto, ele é até interessante porque a gente tem um conflito no mundo hoje, né? O mundo, ele prevê que a gente tem que dar a melhor experiência do mundo para o nosso cliente, né? E um dos preceitos para a gente poder fazer isso é atender o cliente onde ele quer ser atendido, né? Então, na prática, esse é o objetivo final. Só que do outro lado, você tem esse conflito de segurança, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente está vivenciando hoje. O cliente querer ser atendido pelo WhatsApp, mas o WhatsApp não trazer a segurança e a governança que a gente precisa, né? Então, é um conflito. Eu não sei, eu realmente não tenho ideia de como isso vai ser resolvido no curto prazo. Eu não acho que o WhatsApp vai abrir as portas para começar a ter spam, para a gente começar a extrair dados de lá para poder fazer análise de LGPD, por exemplo, numa outra plataforma. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas é o conflito que a gente vive hoje. Realmente é um desafio muito grande mesmo. Bom, mas de qualquer forma, aí os colegas deram boas soluções, boas alternativas para que a gente repense aí o nosso processo e a forma de trabalhar. Nina, sei que você é extremamente pontual, estamos 11h30,
Então, assim, acho que eu queria aqui já dar por encerrado o nosso evento de hoje, agradecer muito pela presença e pela troca de vocês conosco, tá? Matheus, Isaac, Fábio, Luciana e a todo o time aqui da HK, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês que participaram, que perguntaram, que querem entrar nesse mundo, né? Então, sejam bem-vindos a entrar nesse mundo, quem não entrou, e para aqueles que já estão, a gente cria esse vínculo aqui, né? Eu quero deixar a porta aberta para a gente poder trocar experiências, tá? Que não morra isso aqui, fiquem os nossos contatos, procurem a Câmara, a Luciana, e a gente vai trocando essas informações. Muito obrigado a vocês todos, tá? Eu também quero Obrigado. agradecer, Vinícius, ao Matheus, ao Isaac, Fábio, o pessoal da Câmara, o pessoal que veio participar aí com a gente e mandou perguntas excelentes. Acho que precisamos marcar uma segunda, o assunto não terminou, pelo que eu vi, tem muita coisa para a gente conversar. Acho que daria um evento diário aí por um ano da gente falando sobre o tema, mas a discussão foi muito boa. E o pessoal que está participando com a gente também, que tem o contato aí da Câmara, mandem sugestões, se vocês gostaram, né? A Nina vai comentar agora, a gente fez uma pesquisa aí também, mas se vocês tiverem outras sugestões de temas e até continuidade sobre esse tema, é bem bacana a gente saber o que vocês querem ouvir aqui, né? O que vocês querem discutir com a gente também. Ótimo. Em nome da Câmara, agradeço imensamente todos vocês, Matheus, Isaac, Fábio também aqui conosco, e os nossos queridos coordenadores, que sem vocês também essa iniciativa não ficaria de pé. Então, eu não sei, Matheus, Fábio, Isaac, fiquem à vontade para dar seus comentários finais também, para a gente fechar, e está acontecendo simultaneamente uma pesquisa de satisfação para a gente ter o feedback de todos vocês também. Do meu lado aqui, queria agradecer de novo o espaço, né, a oportunidade de bater esse papo com vocês aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu a gente até agora. Se alguém quiser conversar, tirar dúvidas, falar um pouquinho mais sobre a estratégia de CRM voltada aí para e-commerce, pode me adicionar no LinkedIn, meu nome deve estar aparecendo aqui no vídeo, né? Puxa lá no LinkedIn ou procura por Plumes também, me manda uma mensagem que a gente bate um papo, mas enfim, acho que é isso, pessoal. Valeu pela participação de todo mundo. Também quero agradecer. É um privilégio poder estar em contato com uma audiência aí tão especializada, né? Perguntas inteligentes, perguntas difíceis, perguntas que vão direto ao ponto que é importante, né? Então, agradeço aí a HK e aos coordenadores. Muito obrigado a todos. Também estou à disposição para esclarecer dúvidas. É só buscar aí meu nome no LinkedIn. A gente está à disposição, toda a equipe da Vtex, para discutir projetos, ideias, ansiedades, né? Esse tema gera muita ansiedade, então estamos à disposição. Eu também agradeço a todos aí da HK, aos coordenadores, Nina, Francisco, aos colegas que nos trouxeram aqui tanto conhecimento nesse bate-papo muito interessante. Eu quero fazer um convite para vocês, a todos que nos ouvem ainda. Vamos fomentar o B2B. Nós precisamos, dentro da indústria, elevar o nível de conhecimento. Nós precisamos buscar mais conhecimento. Nós precisamos trazer isso para a nossa realidade ainda mais, porque o potencial, galera, é enorme, é muito grande. A gente tem um caminho longo pela frente, e se nós estamos puxando esse assunto, é porque nós teremos a oportunidade de estar à frente desses tópicos para os próximos anos, pensando já também, por que não agora, né? Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser e puder me adicionar no LinkedIn, sempre procuro trazer bastante informação lá, e muito obrigado a todos. Ótimo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom resto de Bom dia. dia para vocês. Até mais. Até logo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.